Sou residente nessa cidade de Rio das Pedras. Essa cidade me acolheu de braços abertos e eu amo essa cidade como se fosse minha terra natal. Eu gosto tanto dessa cidade que me envolvi na administração pública. Fui secretário municipal de esportes e lazer, fui secretário municipal de comunicação e depois fui secretário municipal de governo. Agradeço muito às autoridades municipais que me deram a oportunidade de desenvolver aqui as minhas habilidades. Essa cidade é uma cidade maravilhosa, cidade de doçura. Eu posso muito bem falar dela e resolvi gravar um pouco o documentário em que narra um pouco a história dessa cidade. Nós vamos falar um pouco aqui no Banco da Praça do nosso município, que tem suas origens em torno do informal pouso de Rio das Pedras. A história indica que foi na casa do lavrador Pedro, onde tudo começou. No século XIX, à beira do rio Tijuco Preto, os tropeiros que demandavam no interior do estado faziam pousos na casa da família do lavrador que ali se instalava, cujo chefe de família se chamava Pedro, um local chamado Pouso de Rio das Pedras, razão pela qual os tropeiros ali se instalavam, porque as filhas de Pedro eram muito formosas, né, e tinham um bom atendimento, então os tropeiros tinham essas informações e se instalavam por ali. Entre 1870, nos conta a história, até 1871, a estrada de ferro, a antiga FEPASA, ela se estendeu os seus trilhos até Piracicaba, cortando a nossa região, sendo então construída a estação local, que também tomou o nome de Estação de Rio das Pedras. Esse município é um município do estado de São Paulo, né? Faz parte da região metropolitana de Piracicaba e está a 160 quilômetros ao noroeste da capital, São Paulo. Nós temos um território de 226 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, e tem uma população, conforme o censo do IBGE, de mais de 32 mil habitantes residentes. Nós temos uma densidade demográfica em torno de 138 habitantes por quilômetro quadrado, e o índice, o IDH deve estar em torno de 791, mais ou menos, é o que nos conta o censo de 2022. A receita do ano de 2017, só para você ter uma ideia, foi em média de 102 milhões executada. A receita para esse ano de 2024, ela está aprovada na Câmara Municipal, num total de 190 milhões de previsão para esse ano de 2024. O PIB per capita é em torno de 40,99, mais ou menos, em 2021. A prefeitura está situada, conforme você vê aí, no centro da cidade. O prefeito é o senhor Marcos Buzetto, está num feito inédito do terceiro mandato. E a gente tem a Câmara de Vereadores, que também está situada no centro da cidade, em frente à Delegacia de Polícia Civil. E uma curiosidade é que a Câmara Municipal adquiriu o terreno na mão dos antigos proprietários em 1916. E depois, fazendo uma pesquisa, eu descobri, nós temos documento escriturado no primeiro cartório de registro de Piracicaba. 1916 a Câmara já tinha o seu terreno próprio. E aí a Câmara foi no Banco do Brasil, em cima da Prefeitura, entre outros locais, coincidiu que voltou para cima do seu próprio terreno, onde a Câmara tinha adquirido em 1916. A Câmara Municipal é composta com 9 vereadores hoje, até o final desse exercício 2024, que automaticamente passará de 9 para 11 vereadores. Os vereadores Edson Donizete Marconato, que é vice-presidente da Câmara, Geraldo José dos Santos, que é o primeiro secretário da mesa, Geandre David Roncato, faz parte dos vereadores, Joaquim Afonso, José Nivaldo Diniz, José Roberto Henrique, Max Preste dos Santos,
Sérgio Roberto Secote, que é o atual presidente da Câmara, e a Vanessa Botan. São esses os vereadores. Já que a cidade foi emancipada através de uma lei estadual em 1894, dia 10 de julho agora nós vamos fazer 130 anos de emancipação política administrativa. Com o advento da plantação de cana-de-açúcar, transformou radicalmente a industrialização e, consequentemente, veio o desenvolvimento agrícola, junto com o desenvolvimento comercial. Nós temos sediado em nosso município a Painco, que é uma grande metalúrgica. Nós temos a Link Steel, que é uma metalúrgica em equipamentos industriais. Temos também a Manetone, que é uma solução de ferro e aço. E, por fim, nós temos, acabando de se instalar, a Tectexto, que é uma empresa do ramo de tecelagem, muito importante para o nosso município. E temos também a Arco do Brasil. A Arco do Brasil é uma multinacional muito importante para a nossa cidade. É uma lenda, né? É uma lenda. Não é lenda, não, é real. É real. É real. Ela morava beirando o rio, né? A história conta assim, né? Então acho que não tem como negar ali, porque ela chamava Pedra porque era filha do Pedro. Então ela chamava ela de Pedra, né? As Pedras. As Pedras. Rio das Pedras. Diz a lenda que tinha um senhor que chamava Pedro, tinha algumas filhas que eram tratadas de Pedras, porque ele evitava o contato com as filhas, que era muito bonita, e ele tinha uma pousada lá para o lado do Bom Retiro, uma pousada que recolhia, dava abrigo para os tropeiros que faziam o caminho até Itu, e ele acabou não deixando herdeiros, né, não deixando nenhum registro, e o local ficou conhecido de Rio das Pedras, né, em referência às filhas do Pedro. Essa é uma lenda. E quando a gente fala de uma lenda, né, a gente tem que pensar, né, será que é verdade ou será que é mentira? Né? Se for uma lenda, imagine a criatividade de quem criou essa narrativa. Né? Veja detalhes que tem nessa narrativa. O nosso município de passar de Rio das Pedras, né? E antigamente ser chamado de Rio das Pedras. Olha os detalhes que tem, né? Pode ser verdade, né? Essa lenda pode ter um cunho de verdade, pode ter alguma coisa que realmente aconteceu. Aí passa a ser uma história. No pouso em Rio das Pedras, que eles pararam na casa de um lavador que chamava Pedro, não foi? Isso, Pedro, eu lembro mais ou menos, tinha um rachoeiro, ele tinha um rachoeiro que chamava Tijuco Preto. Rio Tijuco Preto. O rancho, isso, Tijuco Preto, né? Que depois, nessa vida do Tijuco Preto, o Pedro tinha umas filhas maravilhosas. E eu acho, então, que era por isso que os tropeiros paravam lá. Claro, meu amor, você acha que ele ia parar à toa? Todas essas terras, né, que hoje é onde está Rio das Pedras, pertencia ao Barão de Serra Negra. E ela era cortada por uma única estrada que saía de Piracicaba, passava pela Fazenda Palmeiras, era conhecida como a Estrada das Palmeiras, porque passava na Fazenda Palmeiras, que era da propriedade do Barão de Serra Negra. Hoje é a Estrada do Borsato ali, passava de lado do posto Ipiranga, lá no Bom Retiro, e seguia sentido Mumbuca. É por ali que passavam os tropeiros, né? E ela ficava à margem direita do rio. Então, era muito provável que a terra onde que ele fez uma pequena choupana, uma casinha, uma pousada, do lado de um riacho, e nesse riacho as filhas lavavam roupa e os cavalos bebiam a água para descansar, comiam um capinzinho fresco. Essas terras eram do
Barão de Serra Negra. E por permissão do Barão de Serra Negra, ele ali instalou sem ter a propriedade. Ele tinha assim, a permissão de ali estar instalado. Então, o Pedro pode ser um dos primeiros moradores, né, da localidade, mas não o fundador da cidade. Isso tudo tem que ter acontecido, se aconteceu, antes de 1875. Porque em 1875 aqui chegou a Estrada de Ferro. E com a chegada de ferro que começou algumas casas a ser construídas na Rua Torta, né, na Travessa Prates, na Prudente de Moraes, na Ladeira José Leite Negreiro, nas imediações da igreja, que virou a freguesia, depois vilarejo, depois vila, depois distrito, até se tornar cidade emancipada de Piracicaba, em 1894. Cabe na palma da mão, assim, mede uns 13 gramas mais ou menos. E esse pássaro foi muito encontrado em Rio das Pedras nos anos 90. As características dele é porque ele não para quieto. Tem um canto muito alegre. São muitos nomes que é encontrado na natureza em toda a região do Brasil. E é um pássaro que a gente via em qualquer lugar, qualquer casa, qualquer telhado. Em todos os lugares a gente via esse pássaro. E dos anos 90 para cá, a gente não consegue ver mais se a gente não sair à procura desse pássaro. Ele é um pássaro bem pequenininho, conhecido como Maria Corrente, roxinol. Tem vários nomes, em cada região ele toma um nome diferente. Eu conheço como garrincha e outras pessoas conhecem como curuíra, devido ao cultivo da cana, entre outros produtos de insumos agrícolas, tem dificultado o aumento desse pássaro em nossa cidade de Rio das Pedras. Então, eu quero até deixar registrado que esse pássaro, para nós, está em extinção. E eu não sei em outras regiões, mas o que eu sinto muito falta é do canto alegre desse pássaro. Qualquer lugar, na biqueira do telhado, qualquer cantinho, na comieira da casa, em um ar-condicionado, em um pé de árvore, no jardim de casa, em qualquer lugar você via esse pássaro com seu canto alegre. Corre como um ratinho, assim, no meio da grama, no teto. É um pássaro inquieto, que trazia uma alegria de extrema importância para nós. E esse pássaro, para nós, ele está extinto, que é aqui em Rio das Pedras. Em outras regiões, que não são muito afetadas pelo cultivo da cana, né, que além da queimada, tem também a pesticida, os insumos agrícolas, que por certo pode ser prejudicial e fez com que esse pássaro sumisse da nossa região. A pinga a gente conhece bem, que a família Padovese, eles eram em 5 famílias. Um monte de gente para viver com 10, 20 mil litros de pinga que eles faziam. Tinha dois torneios de 10 mil litros e era o que eles viviam com aquilo. Na fabricação de... Só que era muito, muito rudimental mesmo. Bem artesanal mesmo, né? Artesanal, tinha uma parede de burro, eles engatavam num couro, pegavam um couro, faziam o preparo dele, engatavam o balanção ali, e esse burro encostava na moendinha lá, que era com a mão, jogava a cana com a mão na moenda, assim, e a cana saía inteira. Do engenho vinha até na fábrica, aí a gente preparava ela para engarrafar. Certo? Então daí de pronta, aí ia para as máquinas, aí começava a engarrafar.
precisava na enchedura, depois passava pelo tapador, pela rotuladeira para pôr o rótulo, aí ela saía pronta já. Era só encaixotar e carregar no caminhão já, ou você não punha, armazenava ela no chão, depois carregar de tarde. Ia, vamos dizer, para o Brasil inteiro, né? Ela ia. Mas o mais forte era São Paulo. Vendia porque aqui no interior vendia bastante também. Certo, Campinas, Americana, Santa Bárbara. Eu ouvi falar que no tempo do frio, quem ia trabalhar muito cedo em São Paulo, passar na padaria tomar um café e punha um pouquinho de pinga, porque era muito frio, para dar sabe, ficar mais. E dava um calorzinho mais ou menos. A turma que bebia falava, né? E pôr um pouquinho, não pôr muito. Pôr um pouquinho, aí já ajudava a sair mais ainda, né? Tem bastante história da cachaça, fazer isso. Bastante café com raiz, não sei do que a gente ensina. Põe a raiz, põe a pinga, põe aquela sucupira, é uma semente assim, que é bom também para reumatismo, não sei o quê. Você punha ela no litro, com pinga, ela soltava um líquido meio amarelinho, assim, sabe? Parecia um melzinho. Deixava ele curtir uns 2, 3 dias mais, eu ia tomar. Bolinho assim, tarde ou na hora do almoço, que era muito bom. E a famosa era a caipirinha mesmo, né? Na praia, no churrasco, essa daí não podia faltar. E era a bebida mais barata naquele tempo, era a pinga, né? Depois começou a surgir a cerveja, mas todo mundo tomava pinga. Todo mundo. Você já comeu cambuquira? Cambuquira era uma comida assim, bem, vamos dizer assim, comida típica de final de semana, onde com muita simplicidade as pessoas dos anos, sei lá, dos anos 90 para trás, porque depois vieram muito chefe de cozinha e proporcionaram vários outros pratos, que esse prato de uma simplicidade enorme acabou ficando para trás. A cambuquira, para quem sabe fazer, o pessoal mais antigo, hoje ninguém sabe fazer mais a cambuquira. Para quem não sabe, ela é o broto da rama da abóbora, broto da rama do chuchu, broto de feijão e com quiabo, uma delícia. Então, o pessoal mais antigo, talvez eu não me atreva mais a fazer, porque era lá no passado, quando a gente com muita simplicidade fazia. O pessoal se reunia e para você ver, para você ter ideia, nem Coca-Cola tinha. Era tubaína, limonge, era essas bebidas em que o pessoal se reunia só de finais de semana que poderia tomar um refrigerante. Hoje não, hoje a gente sai em qualquer esquina, toma um refrigerante, Coca-Cola, dos mais diversos e variados. A alimentação também era assim. Então, as pessoas colhiam material simples para fazer alimentação e alimentação saudável, sem muita substância química no manejo. Olha para você ver, só colher broto de feijão, broto de abóbora, broto de chuchu, com quiabo, uma cebolinha, uma pimenta do reino, misturado com manjericão, salsinha. As pessoas que sabem fazer, faziam, era muito gostoso. Hoje, se você quiser fazer uma comida dessa, eu acho que tem que procurar as senhoras de muita idade para fazer um alimento desse. E, inclusive, falando agora de cambuquira, me despertou muita curiosidade e eu vou ver se eu consigo reunir os ingredientes para fazer um prato de cambuquira e vou mostrar para vocês, quem sabe num canal de YouTube, alguma coisa assim. Eu lembro quando eu era criança da Sorocabana. A gente ia muito passear em frente à Sorocabana. A gente ia de trem daqui da nossa estação até a última estação que é a... Sapezeiro. Não, mais para frente. Sim. Mais para frente. Mas a gente ia para brincar. E até esse lugar
chegava a esse lugar e voltava. Isso que eu lembro da Sorocabana, que todo mundo ia dar uma volta na Sorocabana, voltava. Era coisa muito simples, Uma né? coisa gostosa, muito boa. Viu? Uma coisa que fez falta. E minha mãe virou, mexeu, ela pegava as crianças mais pequenas e nem vinha tomar a Sorocabana no Estrela. Ah, lembro. Era o Estrela, até hoje, né? Tem o Estrela, né? Fazendo do Castellani. Do Vitório, do Antônio, do Paulo. E nós vinha a pé lá do Sapezeiro, com um monte de criançada, para tomar o trem, para ir até Rafar, para lá tomar uma jardineira. Quer dizer, eu falava jardineira. E a gente ia para Porto Feliz. De lá de cima do centro, dava para ver meu avô sentado num gordão, sentado numa cadeirona dele. A gente ia bastante ver para Piracicaba, porque acho que não tinha ônibus naquele tempo. Na época Acho que não tinha. Nós viemos em 69 para Rio das Pedras, e aí tinha uma porteira, onde está, em frente do prédio ali, do prédio que tem, né? Tinha uma porteira de correr. Do lado da prefeitura, né? Onde é a prefeitura hoje. Ah, exatamente. Era tipo uma barreira. É uma barreira. Da estrada de ferro, né? Aquela, eu lembro que o pessoal puxava aquela porteira para passar algum a pé, alguma carrocinha, alguma coisa, né? E depois fechava também para o trem poder passar. Ah, entendi. Então a Sorocabana, a gente utilizava ela lá, às vezes, quando para ir até Piracicaba, né? Quando a estrada de ferro veio para cá, o Barão de Serra Negra cedeu as terras para passagem do trilho, né? Muito amigo do Antônio Garcia Prates, que era o empreiteiro que fez a estrada de ferro. Ele se instalou e fez aqui a estação Sorocabana, e a partir daí, a capela que só existia lá no Bom Jardim, foi construída uma outra capela, onde hoje é a nossa igreja matriz. Aí começou a formar-se o núcleo da pequena freguesia de Rio das Pedras, né? Abençoada, quanto amor temos por ti. Sua história confirma esta era, com orgulho, Rio das Pedras. Salve o povo rio-pedrense, salve o povo brasileiro. Muito amor trago no peito, pra esta terra de povo guerreiro, terra de todas as gentes, terra de todas as cores, terra de todas as raças, gente de garra e valor. Ó terra abençoada, quanto amor temos por ti. Sua história confirma esta era, com orgulho, Rio das Pedras. No interior paulista, esta terra garantiu pão a todos visitantes, progredindo com o Brasil. Do progresso do café aos pés dos canaviais, no trem da Sorocabana ou no lombo de animais. Ó terra abençoada, quanto amor temos por ti. Sua história confirma esta era, com orgulho, Rio das Pedras. Foi destino dos tropeiros, pousa na casa de Pedro, origem
cuidado de um pouso, esta pátria de povo guerreiro, no brasão e na bandeira, amarelo e azul, invocamos proteção